Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o tema dessa semana nós vamos falar aí sobre quais são as informações que eu preciso, quais são as informações básicas para que eu possa fazer um projeto estrutural do modo mais adequado. Seja ele uma casa, seja ele um sobrado, seja ele um prédio, ou seja, de pequeno a grande porte. E nós projetistas, nós engenheiros estruturais, nós temos que ter algumas informações preliminares antes de iniciar o projeto estrutural. E isso também é um dos parâmetros nos quais nós utilizamos para definir o valor do nosso serviço. Dessa forma, então, hoje eu vou te apresentar 8 informações aí principais, 8 informações básicas que nós precisamos aí para iniciar o nosso projeto estrutural, beleza? E um dos primeiros e o principal elemento no qual nós precisamos ter é o projeto arquitetônico. E o que muito acontece nessa etapa é que o engenheiro estrutural ele recebe o projeto arquitetônico apenas depois dele ter passado pela prefeitura, apenas depois de o arquiteto e o cliente já terem definido todo o arquitetônico. E o problema está aí, porque o engenheiro estrutural ele começa a participar do projeto a partir do momento que já está tudo definido. E ele fica limitado a algumas coisas. E o ideal é que o engenheiro estrutural ele esteja desde a criação do projeto arquitetônico até o final. Dessa forma, nós evitamos que tenha adaptações no projeto ou alterações muito significativas no projeto. Porque quando o projeto ele já vem aprovado da prefeitura, o arquiteto já definiu todos os pontos, já definiu todas as paredes, você fica limitado a você colocar a sua estrutura. E muitas vezes a estrutura acaba se tornando cara pelo fato de você estar limitado na arquitetura. Nós não queremos que a nossa estrutura ela se sobressaia do projeto arquitetônico. Eu digo isso porque acontece muito de vir o projeto arquitetônico, é feito o estrutural e o projeto estrutural ele é adaptado ao projeto arquitetônico. E muitas vezes a falta dessa compatibilização faz com que dentro de um quarto ou dentro de uma cozinha apareçam cantos de pilares ou ressaltos em paredes, ou uma viga aparecendo no meio de um ambiente. E isso acontece pela falta de comunicação. Isso acontece porque o engenheiro estrutural ele não acompanha o projeto arquitetônico desde o início. Acaba que o projeto arquitetônico vem da prefeitura, ele faz o estrutural em cima do projeto já aprovado, e esse projeto aprovado ele não pode sofrer alteração. Ou se sofrer alteração, são alterações mínimas, fazendo com que o nosso projeto estrutural não seja da melhor maneira, não seja da maneira mais adequada. E se você não conseguir participar desde o início do projeto arquitetônico, converse com o cliente, peça que ele te envie o projeto arquitetônico o quanto antes, até mesmo antes da aprovação junto à prefeitura, para que vocês façam as alterações que precisem antes de aprovar o projeto arquitetônico. Porque quanto mais nós pudermos ajustar a arquitetura em relação à nossa estrutura, nós ganhamos tempo com isso e lá na obra isso vai ser mais fácil de ser executado. Um outro item aqui para que você possa fazer seu projeto estrutural é o laudo de sondagem. E o laudo de sondagem ele pode ser pedido antes ou depois. No meu caso, eu prefiro pedir o laudo de sondagem depois de ter feito o pré-dimensionamento da estrutura e eu falo sobre isso no vídeo anterior, no qual eu falo em como pedir o laudo de sondagem, como que eu faço o pedido, o porquê que eu faço dessa forma. Eu vou deixar aqui no card o link desse vídeo. Infelizmente no Brasil, nós temos a cultura de que laudo de sondagem não precisa. Laudo de sondagem é apenas para obras grandes portes, que laudo de sondagem é apenas para obras grandes. E as pessoas falam que casas ou sobrados não precisam de laudo de sondagem. E depois que dá uma fissura, depois que dá um recalque nessa fundação, ou dá um recalque nessa residência, a culpa é do engenheiro, a culpa ou é do pedreiro. E lá no início, quando a gente fala em fazer laudo de sondagem, todo mundo fala que é um custo que não precisa, porque o solo é firme, porque deu laje já, então a gente escuta muito isso, porque deu laje. Então significa que não precisa a fundação tá boa, é só fazer uma sapata lá porque tá firme, já tá no solo firme. Então não precisa de sondagem, tá? Mas não é bem assim. A gente precisa investigar o solo, a gente precisa saber a resistência no qual nós estamos apoiando a sapata.
Imagine você aí com um pilar de 20 toneladas que for, que é uma carga baixa, e você fazer uma fundação sem você saber a resistência do solo, sem você saber o nível do lençol freático. Eu não sei como que os engenheiros eles têm coragem de fazer as fundações sem ter um laudo de sondagem. Não dá para acreditar, porque é um chute no escuro. Eu não sei em qual matéria que essas pessoas fizeram que para dimensionar a fundação não precisa de laudo de sondagem. Por menor que seja a carga, por menor que seja a obra, você precisa de um laudo de sondagem para fazer as fundações. Nós somos engenheiros, nós somos de exatas, nós trabalhamos com números. Então, de nada adianta a gente ficar no achismo, de nada adianta a gente ficar achando que o solo vai aguentar determinada carga. E se o cliente não quiser realizar o laudo de sondagem, é obrigação sua. É você, engenheiro, que tem que fazer esse convencimento. Mostre para ele o projeto estrutural, explique para o cliente como que funciona um laudo de sondagem, o porquê que você precisa, quais são os dados que você precisa para fazer a fundação. Mostre para ele casos reais, onde não foi feito o laudo de sondagem, onde foi feito o laudo de sondagem. Explique para ele o porquê que o laudo de sondagem é um investimento, ao invés de um custo adicional para a obra dele. Imagine sempre o seguinte, imagine que você está construindo a sua casa. Se fosse a sua casa, você não queria ter uma segurança? Se fosse a sua casa, você não queria ter uma economia maior em relação à fundação, em relação a toda a estrutura da sua casa? Então, é dessa forma, é nesse ponto que você tem que chegar. Porque além de você estar investindo numa informação que vai te trazer uma economia, você está evitando o risco dessa família que está morando nessa casa. Então, fundação sem sondagem não tem, tá? Para dimensionamento de fundações, vou sempre bater nessa tecla, a gente precisa de laudo de sondagem, a gente precisa de números, nós precisamos de dados para dimensionar o laudo de sondagem. Um outro item aqui em relação ao terreno também, que é o levantamento topográfico. Imagine que você está fazendo uma obra a longa distância, você já recebeu o projeto arquitetônico desde o início, está tudo bem, você já acompanhou o projeto arquitetônico desde o início, você pediu um laudo de sondagem, não conseguiu acompanhar esse laudo de sondagem e você fez o dimensionamento da estrutura. Aí o que acontece? Na hora de executar esse projeto, na hora de executar essa estrutura, foram feitas várias escavações nesse terreno, foram feitas várias modificações, ou porque o terreno é muito acidentado, ou porque o terreno ele tem um declive muito grande, uma inclinação muito grande. E você não considerou isso no seu projeto, você não considerou esse corte no terreno ou um reaterro no terreno. Agora imagine o seguinte, pelo laudo de sondagem você foi lá e posicionou as suas sapatas a 3 metros de profundidade, 2 metros de profundidade na camada resistente e o executor da obra vai lá e escava o que você considerou no seu projeto. E aí que está o ponto de você ter um levantamento topográfico. O mínimo do mínimo que nós temos que ter é de você ir até o terreno onde vai ser construído, ou de você ter fotos, de você pelo menos ter fotos desse terreno, para você entender como que vai ser a execução, se vai precisar de escavação ou não, ou se vai precisar fazer um nivelamento com aterro. E em relação ao aterro também é um outro problema, porque nós precisamos fazer esse aterro de uma forma adequada. E se o cliente não te enviar um levantamento topográfico, o que é muito normal, tá? Pelo menos aqui na nossa região não é feito levantamento topográfico. Nós vamos lá com a mangueira de nível, tiramos todos os desníveis, verificamos como que está a condição do terreno, se é muito inclinado ou não, ao invés de nós fazer um levantamento topográfico. A não ser que seja uma obra muito grande e que nós não consiga tirar os desníveis na mangueira ou, enfim, em outros meios aí que tem no mercado. Então, em relação ao levantamento topográfico, nós temos que ter as informações, nós temos que ter, além do laudo de sondagem, as informações da nossa topografia e verificar aí se vai ter que ser feito o corte ou se vai ter que ser feito um aterro nesse terreno e considerar isso no nosso projeto estrutural. Beleza? Bom, outro item para que você possa iniciar o seu projeto estrutural é fazer a avaliação das construções vizinhas. Hoje nos centros urbanos aí, é muito difícil que você tenha um lote vago, a não ser que sejam loteamentos novos, mas geralmente a maioria das obras
no centro urbano, já está com obras vizinhas, já está com uma vizinhança construída. E o ideal nesse caso é que você tenha o conhecimento de como que foi feito a estrutura nessa vizinhança, porque o seu projeto muitas vezes vai demandar de escavações, o que pode colocar em risco as edificações vizinhas, o que pode colocar em risco a segurança das edificações vizinhas. O recomendado é que você encontre os projetos executivos, converse com os profissionais que trabalharam nessas obras, verifique como que essas edificações elas foram construídas, e muitas vezes o que pode acontecer é que a fundação da edificação esteja avançando no seu terreno e não a parede em si da edificação vizinha, mas a fundação esteja avançando no seu terreno. Logo, a partir do momento que você for fazer as escavações, você vai descobrir se isso aconteceu ou não. E é melhor você evitar isso antes e já programar a sua estrutura para que não interfira na estrutura vizinha, do que você fazer uma escavação, acabar prejudicando a obra vizinha e isso trazer um prejuízo muito grande para você. Faça essa inspeção prévia, já verifique se essas obras já têm patologias, porque o que pode acontecer também é de você começar a executar a sua obra e o vizinho dizer que as patologias que tem na casa dele ou sejam pelo fato da sua obra estar acontecendo. Então, verifique as obras vizinhas, verifique se já existe patologia nessas obras. Se possível, faça um registro fotográfico, se possível, faça um laudo em relação a essas patologias já existentes na residência antes de você iniciar a sua execução, antes de você iniciar a execução da sua obra. Um outro item muito importante também em relação ao local onde vai ser executada essa obra. Hoje no Brasil nós temos várias regiões com temperaturas muito diferentes, com um solo muito diferente, e é muito importante que você tenha esses dados na mão. É muito importante que você tenha a caracterização do macroambiente em relação à posição onde essa obra vai ser executada, de modo que pela 6118 você consiga definir a classe de agressividade ambiental, e esse é um parâmetro no qual nós podemos avaliar o risco de deteriorização da estrutura, e que é muito importante nós considerarmos isso no nosso projeto estrutural. Em relação ao cobrimento das armaduras, se essa é uma obra urbana, se ela é uma obra rural, se ela é uma obra que vai ficar num ambiente marítimo submerso, ou se é uma obra industrial. E esse ambiente faz com que a nossa estrutura ela seja pensada de uma forma diferente, e isso faz que nós crie condições em relação à sua vida útil da estrutura, de uma forma em que a estrutura ela seja segura e estável. Então estude bem aí em relação à classe de agressividade ambiental, em relação à posição, em relação a onde que vai ser executada essa edificação. Um outro item para que nós iniciamos aí o nosso projeto estrutural é nós já definirmos um pré-planejamento em relação à execução dessa obra, em relação ao tempo de escoramento das lajes, se essas lajes elas vão ser concretadas a cada 28 dias ou se vai ser a cada 7 dias, quantos jogos de escora que vai ser colocados nessa obra, e o projetista ele deve levar informações e o projetista ele deve levar em considerações todos esses fatores. Por isso, é muito importante que você tenha contato com o pessoal que vai executar a obra, para que você consiga planejar o seu projeto estrutural em relação à afluência, em relação ao escoramento das lajes, ao período de escoramento e como que essa obra vai ser executada. Um outro item aqui, não menos importante em relação para que você faça seu projeto estrutural, é que você já tenha pré-definido também um prazo de início de execução dessa obra. Por quê? Se você pega um projeto estrutural num período curto de tempo para você desenvolver o projeto estrutural, é fato que você não vai fazer o seu melhor projeto estrutural. E isso faz com que você não consiga achar a melhor maneira, dentre todas as maneiras que tem, de você solucionar o projeto arquitetônico. Ou seja, se você tem um período de tempo maior para você fazer o seu projeto estrutural,
você vai ter mais tempo para analisar o projeto arquitetônico, vai ter mais tempo para analisar o seu projeto estrutural e vai ter mais tempo para você detalhar também. E isso faz com que gere economia lá na frente. Ou seja, até para você, se você é cliente e está assistindo esse vídeo, faça o seu projeto com planejamento. Gaste mais tempo planejando o seu projeto do que na execução. Porque quanto mais tempo você investe planejando alguma coisa, independente se é projeto ou não, você está investindo o seu tempo para procurar erros que lá na frente não estavam visíveis. Então, dentro de um projeto estrutural, quanto mais tempo você tiver para investir nele, mais tempo você tiver para analisar o seu projeto estrutural, invista. Nunca faça um projeto estrutural correndo, nunca faça um projeto estrutural às pressas. E procure sempre deixar isso muito claro, tanto para o arquiteto ou tanto para o cliente, que você precisa de tempo para fazer o seu projeto estrutural. E um último item aí, muito importante também para que você faça seu projeto estrutural, é você ter a vontade, é você querer fazer o projeto. De nada adianta você pegar um projeto estrutural para fazer e você fazer sem a vontade de resolver os problemas, sem a vontade de aprender também com os problemas no qual você vai enfrentar. E aqui é muito importante porque nós estamos sempre em constante aprendizado. Nós nunca vamos saber tudo. Não tenhamos medo de pedir um para o outro quando nós não soubermos em relação a algum tipo de problema. E para isso, temos o nosso grupo no Telegram, o Domine Engenharia Estrutural. Temos também a nossa comunidade. Os links estão aqui embaixo para que você se inscreva, para que você participe também e para que você aprenda. No vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.